Jornal da Manhã. Olá, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, hoje dia 4 de junho de 2020. Muito obrigado pela audiência. Hoje nós temos diversos assuntos para tratar aqui no programa com os nossos especialistas, mas antes de passar para eles, vou falar dos nossos patrocinadores, as pessoas que acreditam aqui nesse programa e têm nos ajudado em muito. Vamos começar com Jaime Centro Automotivo. Profissionalismo e alta tecnologia é na Jaime Centro Automotivo, aliando ciência, trabalho para os carros nacionais importados. O que você precisa, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. Tem vários serviços para você lá, tá? Você levar o seu carro. Tem mecânica, autoelétrica, autopeças, alinhamento e balanceamento. O telefone para você entrar em contato com a Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. Conosco também a Estetnet. A Estetnet tem fibra ótica com qualidade, rapidez para você navegar para onde quiser. A Estetnet aproxima pessoas e tem soluções para você, para a sua empresa e também para condomínios. Conheça mais acessando estetnet.com.br ou ligando também na central de atendimento e suporte técnico. O telefone é 2104-2855, 2104-2855. Conosco também o Clube Cred, que é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia home office ou apenas baixando o aplicativo, o app. Foi desenvolvido em formato de app, simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e também a indicação de crédito consignado em qualquer região, qualquer cidade do país, evidenciando assim o diferencial do clube. E o ganho, hein? 70% em comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Tem vários benefícios, você pode trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred e também suporte online para trabalhar, além do treinamento, acompanhamento toda semana realizados por especialistas do mercado. Bom, tá dado o recado aqui nesse início de Jornal da Manhã, edição local. A gente vai com os nossos especialistas, aqui os nossos comunicadores, o Fernando Gessi e também Adolfo Padilha. A gente começa com o destaque do Fernando Gessi. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eudes. Bom dia, Padilha. Bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio, que nos acompanham tanto pela rádio quanto pelas redes sociais. E parabéns aqui, Eudes, pelo sucesso que o seu programa vem fazendo. O meu destaque hoje vai para uma vergonha em rede nacional que o deputado Alessandro Molon está passando ao fazer uma live com a cantora Anitta. A apresentadora do canal Rural deu uma aula de onde que se utilizam os subprodutos do boi e que prova realmente que dali a única coisa que perde é o mugido. Muito bem, vamos lá. Adolfo Padilha, bom dia para você. Bom dia, Gerson, bom dia, Eudes, a todos os ouvintes da Jovem Pan. Meu destaque de hoje vai mais uma vez para a discussão da cloroquina, né? Aliás, a gente só vê discutindo sobre cloroquina quem não está usando ela e quem ainda, graças a Deus, não precisa usar ela. Mas vocês viram que a OMS retorna, traz mais uma vez sobre a discussão desse tratamento e eu continuo com aquele pensamento. Não tem por que tirar a esperança das pessoas, não tem por que tirar a possibilidade das pessoas sentirem que podem ser curadas com um medicamento que tem muitos relatos que está sendo usado e está tendo sucesso. Então, que a cloroquina, enfim, consiga se manter e ajudar nesse combate do vírus aqui no nosso país. Muito bem, vamos lá para as nossas informações de hoje, dessa quinta-feira. Olha, a partir de hoje, 3 importantes rodovias da região que eram administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, passam de forma oficial para as mãos da concessionária Eixo São Paulo, Eixo SP, responsável pelo lote Pipa, ou seja, Piracicaba a Panorama. No Oeste Paulista, 4 novas praças de pedágio estão previstas para o início de cobrança a partir de julho de 2021. O contrato assinado com o governo paulista prevê a administração do trecho de 1.273 quilômetros de rodovias por 30 anos. Período que serão investidos 14 bilhões de reais em obras de ampliação, conservação, além de modernização de serviços ao usuário e redução
na tarifa de pedágio. A partir de agora, a Eixo SP será responsável pela rodovia Homero Severo Lins. Prefeito José Gigliardi assiste a Chateaubriand e comandante João Ribeiro de Barros. Adolfo Padilha, o seu comentário. Olha, eu acho que toda ampliação, toda reformulação, toda melhoria, ela é sempre bem-vinda, né? Eu acho que eu estava vendo que eles vão fazer um investimento de quase 14 bilhões nessa rodovia. Que a rodovia também vai ter novidades de tecnologia. Mas o que a gente tem que ficar atento, e nós aqui da nossa região, infelizmente, talvez que dessa vez a gente não seja o último a receber a melhoria da tecnologia, das coisas boas que vêm, porque sempre nós somos o primeiro a receber a praça do pedágio e depois a reforma. E a nossa região é uma região pobre, é uma região que não é como a região de Piracicaba, onde começa esse lote que é chamado de pipa, né? Piracicaba Panorama. Então a gente espera e a gente conta que a tal compensação até hoje não aconteceu com o governo do estado em relação aos presídios, que a tal compensação nós tivemos do Mário Covas, não podemos esquecer aquele presente, né? Foi a primeira vez na história do Brasil que se construiu uma praça de pedágio em cima de uma rodovia velha e depois veio a reforma da rodovia. Acho que todos nós se lembramos disso. Isso aconteceu aqui na nossa região de Presidente Prudente, presente do PSDB. Aliás, o PSDB, por estar no governo há tanto tempo, apresentei a nossa região assim com uma prioridade fantástica. Então, dessa vez, a gente espera que comece daqui para lá e não de lá para cá, né? Vamos aguardar, vamos torcer para isso. Fernando Gessi, a sua opinião sobre o assunto? A questão já é discutida há muito tempo, inclusive por nós há vários anos. Desde 2016, 15, nós já colocamos algumas situações. O que nós batizamos a região de Presidente Prudente, a nossa região aqui do Oeste Paulista, é o único local onde realmente as PPPs deram certo. Ou seja, presídio, pobreza que geraram, e pedágio que geraram aí a pobreza da qual a nossa região hoje enfrenta e é acometida. Quando você fala de pedágio e de cobrança, realmente o Adolfo tem razão. Quando nós fizemos aqui os pedágios anteriores, primeiro as praças de pedágio elas eram colocadas, instaladas, cobravam-se os valores que eles queriam durante anos e as melhorias vinham, aí parece que meio que bem lentas, vamos dizer assim. Hoje nós temos a rodovia Raposo Tavares, para quem viaja a São Paulo com frequência como nós, percebemos que a situação, né, a conservação da rodovia, e ela é toda pedagiada, hoje nós temos 12 pedágios para chegarmos em São Paulo, a condição da rodovia já é um pouco questionada há algum tempo. E realmente, hoje nós vivemos aqui na nossa região um estado total de abandono, de exclusão, ou seja, nós vamos virar fim de trecho mesmo, literalmente. Agora, o que acontece? Por que todos esses benefícios, essas compensações, todo 24 anos já de governo de PSDB, por que nós temos aqui e somos tão abandonados? Por que as nossas autoridades não lutam, não cobram melhorias? Nós, há 2 anos e meio atrás, nós trabalhamos em um projeto de reconstrução socio-regional envolvendo desde a parte de educação até a parte de industrialização e fomento de negócios voltados para o terceiro setor, segundo e terceiro setores. E nós não vimos ninguém abraçar esse tipo de coisa. Faço a questão das rodovias, da malha férrea, nós temos aí um trecho sendo licitado. Por que o governo do estado de São Paulo não colocou Presidente Prudente nesse novo trecho, aqui, descendo aqui para o Porto de Paranaguá? Ou seja, nós temos um governo que parece que esqueceu que nós existimos. E falar que pedágio, como nós tivemos aí um deputado, eu gostaria muito de escutar isso novamente dele, onde ele fala que praça de pedágio traz desenvolvimento. Olha, se nós já estamos sem desenvolvimento nenhum na situação que nós estamos, seremos mais excluídos ainda e mais isolados ainda com mais pedágios. Bom, vamos trocar um pouco de assunto para falar dos casos de coronavírus da cidade de Presidente Prudente. Olha, em menos de 30 dias, o total de casos positivos de coronavírus pode chegar a 2.000 na região do Oeste Paulista. A projeção foi feita pelo pesquisador do Laboratório de Biogeografia e Saúde do Departamento de Geografia da Unesp de Presidente Prudente, Raul Guimarães. E olha,
Ele disse o seguinte: o ápice da pandemia na região será atingido no final deste mês. Contudo, o pesquisador ressalta que a população pode ter participação determinante para evitar novas contaminações no período de flexibilização da quarentena, que teve início na última segunda-feira. Adolfo Padilha. Olha, Eudes, a gente tem que fazer uma avaliação cuidadosa sobre, não o estudo. Eu acho que a gente não questiona o estudo, mas eu chego a questionar se vale a pena divulgar o estudo. Porque, se não me falha a memória, esse mesmo professor da Unesp, há 30 dias atrás, fez uma reunião com os prefeitos do Oeste Paulista e entregou um estudo que em 35 dias nós estaríamos no pico. Em 35 dias, nós não teríamos mais vagas nas UTI. Em 35 dias, nós teríamos o colapso do Presidente Prudente e região. Isso no dia 4 do mês passado, do mês anterior. Para isso tudo acontecer, seria de hoje para amanhã. Ao invés de vir explicar por que o primeiro estudo não se concretizou, ele me apresenta um outro estudo dizendo que agora o pico vai ser daqui 30 dias. Veja bem, é difícil, a gente não vai discutir a qualidade de conhecimento de um professor da Unesp. Mas eu acho que esse tipo de atitude, não só, eu estou pegando ela como exemplo, que criou esse pânico, que cria essa desinformação entre todo mundo. Porque a cada hora um estudo diferente, é que nem o pico do Mandetta, que até hoje não chegou. O Emílio mesmo, aqui da Jovem Pan, ele está deixando a barba crescer até chegar ao pico do Mandetta. E até hoje não veio. Para mim, não acrescenta nada a divulgação de tantas informações que não tem como falar, vai ser. Eu acho que a informação mais importante que nós tínhamos que estar fortalecendo, que nós tínhamos que estar aqui fazendo, como nós fazemos aqui na Jovem Pan, é dizer, mantenha o uso de máscara, mantenha o uso de álcool em gel, distanciamento social, por favor, só saia da sua casa se for extremamente necessário, mantenha o seu distanciamento das pessoas, cuide daquelas que são mais acessíveis ou estão no grupo de risco que podem pegar o vírus, porque o vírus existe. Agora, ficar a cada 15 dias fazendo projeções que elas nunca acontecem, no meu singelo ponto de vista, causa pânico, causa medo e, pior do que isso, causa desinformação. Fernando Gessi, a sua opinião? Se bem que vou concordar em vários pontos que o Padilha ressaltou aqui e vou ressaltar alguns outros. Se esse estudo foi colocado lá atrás, inclusive esse estudo foi apresentado em uma reunião dentro dali da administração pública, com todas as pessoas responsáveis aí pela coordenação, vamos dizer assim, do gabinete com relação ao coronavírus. Já foi colocado ali, há dias atrás, que o pico seria em 35 dias, ou seja, mais ou menos pelos dias que nós estamos aqui hoje, e esse pico não aconteceu, por que nós vamos de novo falar que o pico vai ser agora daqui tantos dias? Eu acho que a própria segunda informação, como o Adolfo falou, ela já deveria ter sido suprimida e nem comentada mais. Por quê? Isso aí já, de certa forma, desqualifica, entre aspas, o resultado do trabalho feito. Por quê? Se ninguém no mundo até hoje conseguiu prever realmente o pico da pandemia por inúmeras questões regionais, climáticas, com relação à genética da população local, dos países, não dá para prever isso. Ou seja, cada sociedade no mundo tem um comportamento. Ou seja, nós podemos comparar o que aconteceu entre o Japão, que não paralisou nada, já existia ali, por parte da sociedade, uma precaução que é diária. Quem vai para o Japão vai perceber isso. Lá, andar de máscara é normal. Álcool em gel, você encontra em todos os lugares. Na Alemanha, o que a Alemanha fez? A Alemanha fez um sistema lá de tracking, monitoramento, né, rastreamento e acompanhamento, e teste. Então, lá também eles fizeram ali um modelo para o Brasil, para ser espelhado. Japão também. Agora, o que nós fizemos aqui no Brasil? Nós estamos esperando o pico da pandemia e não vai acontecer nunca. Ou seja, o que vai acontecer aqui é o pico da corrupção, é o pico da abstinência de corrupção por conta de alguns partidos e alguns membros aí da administração geral do Brasil. Ou seja, nós, infelizmente, esse tipo de notícia não soma nada.
O que realmente é importante, eu também vou citar aqui, é nós levantarmos a quantidade de pessoas que foram curadas, cuidarmos das pessoas que estão contaminadas, monitoramento pesado em cima deles e ressaltar todas as normas e a conduta de higiene, de isolamento, de afastamento, de precaução para que nós não disseminemos o vírus para mais pessoas. Isso sim é importante dizer. O resto, eu acho que não cabe aqui falar mais nada a respeito desse tipo de situação. Jéssica, só para você ter uma pode ideia, falar, Adolfo. Só para ter uma ideia, no começo da pandemia a gente se lembrava que as pessoas falavam assim, né? O pico vai chegar no Brasil porque já chegou no mundo, já chegou na China, já chegou nos Estados Unidos, agora vem para o Brasil. Tem um dado que demonstra que hoje nós atingimos maior número de curados do que de doentes, entendeu? 3 milhões e 100, mais ou menos aproximado, de curados com 3 milhões de infectados. Isso no mundo. E se você pega nos últimos dias, caiu pela metade o número de pessoas que vêm se acometendo da doença. Então, hoje, por seja lá qual interesse, seja ideológico, seja, infelizmente, no Brasil, eles não usam esse parâmetro mundial para dizer que no Brasil as coisas também estão tendenciando para baixo. Pelo contrário, você liga o noticiário, estão tendenciando tudo para cima. E é assim, dessa forma, com metodologias, estudos que não se confirmam e essas coisas todas que a gente já discute aqui. Causa pânico, causa medo e o pico não vai chegar. O pico, eu estou acreditando que esse pico nunca vai acontecer também. Por isso que a gente defende que as informações hoje mais importantes são dizer, se cuide, tome cuidado, o vírus existe e você tem que se cuidar. Muito bem, olha, a Prefeitura de Presidente Prudente enviou esta semana, mais precisamente na quarta-feira, para a Câmara Municipal, um projeto de lei 57/2020 que institui o programa Pague Já e oferece aos contribuintes a oportunidade de promover a regularização de impostos em atrasos com desconto de até 100% de juros e multa. Vai ser bom para mim isso aí, hein? A expectativa do Poder Executivo é de arrecadar de 8 a 10 milhões de reais com a medida, que ainda depende da aprovação dos vereadores para entrar em vigor. Os vereadores devem aprovar isso, né, Fernando Gesse? Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que esse tipo de iniciativa, eu acho que até é proforme. Realmente a sociedade vem aí tendo um problema muito sério com relação aos pagamentos. Nós tivemos aí vamos dizer assim, postergado, alguns pagamentos foram postergados até 2, 3 meses, dívidas com relação a questões habitacionais, contas, né, no caso, até 6 meses em algumas situações, e a prefeitura tem que mandar esse projeto, sim. Não dá para isentar, não tem como. Por quê? Porque todo o orçamento, ele é, como nós falamos, né, ele é todo engessado, ele tem aplicação já nas políticas públicas, nos programas sociais que o governo faz, no pagamento de funcionários. Então, dar essa isenção, ela é sim necessária. Eu só vou fazer um questionamento com relação a isso, com um desconto de 100%. Eu acho que o desconto de 100%, ele deveria ser dado um pouquinho mais, pelo menos mais uns 2, 3 meses, até que a sociedade comece a funcionar. Nós temos relatos aí que a economia está começando a dar alguns sinais de melhora. Nós estamos vendo aí os indicadores de dólar e bolsa de valores, mas vai ser uma retomada bem lenta. Então, a única coisa que eu faria é postergar um pouquinho mais esse prazo de 100%, pelo menos uns 2 ou 3 meses, para dar um fôlego maior aí para as pessoas que não conseguiram fazer os seus pagamentos em dia. Adolfo Padilha. Eu acho uma iniciativa interessante do prefeito Delcio Bugalho, creio eu que os vereadores vão aprovar isso. A gente não vê isso no estado de São Paulo, do governador, né? A gente não vê nenhuma proposta até agora do governador no sentido de dar algum tipo de benefício diante das dificuldades que todos nós vamos ter agora para recuperar ou se estabilizar financeiramente, alguns mais, outros menos. Penso como Jess também, porque o brasileiro, como de costume, demora a avaliar a situação. Nesse caso específico, eu acho que as pessoas vão estar preocupadas com outro tipo de conta, porque tem pessoas que estão aí sem pagar a conta de luz por 60 dias, porque não era possível ter o corte, e vão querer colocar isso em dia, e outras demandas. Então, eu acho que esse desconto 100% também, penso como ele,
deveria ser um pouco alongado, aí por 60, 90 dias, que as pessoas vão começar a tomar entendimento da situação global, como é que está, e chamar a atenção como natural, através de divulgação, propaganda. Então, é uma boa iniciativa. Parabéns para o prefeito Nelson Bugalli e que os vereadores aprovem aí o projeto. Muito bem, esse é o Jornal da Manhã, de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, ou no Panflix, nas redes sociais, no nosso Facebook. Você pode encontrar também todas as edições do Jornal da Manhã, ou no Panflix, na aba regional. Panflix, você baixa o aplicativo, você vai ter todos os conteúdos da Jovem Pan e da Jovem Pan Presidente Prudente. Olha, gente, confie o seu carro na mão de quem sabe o que faz. Jaime Centro Automotiva, nosso parceiro aqui no Jornal da Manhã. Para você que precisa de diversos serviços para o seu carro, como mecânica, autoelétrica, autopeças, alinhamento e balanceamento, eu recomendo. Jaime Centro Automotivo. Fica no centro de Presidente Prudente, na Avenida Brasil. O telefone do Jaime Centro Automotivo é muito fácil. Você pode anotar aí o telefone que eu vou passar para vocês. É o 18-2104-4666. Fácil, né? 18-2104-4666. Fica na Avenida Brasil, 891. Também conosco o Clube Cred, que é uma rede que possibilita você que tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia home office ou baixando o app. Ele foi desenvolvido nesse formato de app, que é simples e seguro, para facilitar a venda e a indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país. E se você indicar, tá, esse crédito, esse empréstimo for feito, você tem ganho de até 70% em comissão em todos os empréstimos indicados pelo usuário. Clube Cred, o telefone é 0800 800 1020. 0800 800 1020. E também a Stetnet. A Stetnet tem soluções para você que quer para sua casa, para sua empresa ou para condomínios também. Tem várias soluções. Você vai ter IPCAM, ter um monitoramento diário através das câmeras instaladas. Para quem joga também, tem fibra ótica de qualidade. É a fibra ótica da Stetnet que tem rapidez, qualidade para você navegar onde você quiser. Bom, você pode ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Stetnet, você na ultra velocidade da Stetnet. A Stetnet aproxima pessoas. Muito bem, com os nossos comentaristas aqui no Jornal da Manhã, a gente vai falar agora de uma matéria que está na Folha nesta quinta-feira. O STF está buscando sanar vícios de inquérito da fake news e Moraes, o Alexandre Moraes, pode se declarar impedido. A gente vai aí com o Fernando Gessi sobre essa informação nacional. Fernando Gessi, esse inquérito está cheio de vícios pelo jeito, né? Para você ver como é que são as coisas. Nós já estamos falando a respeito disso há quase 2 semanas aqui. Todos nós que não somos, vamos dizer assim, especialistas da área do direito, já dissemos que esse processo tem vários erros, principalmente por questões de... É o único lugar do mundo onde o próprio, vamos dizer assim, a vítima, vamos dizer, o que eles estão se sentindo, eles fazem o processo inteiro. Eles têm ali a colocação como a investigação, eles iriam possivelmente fazer a condenação, a sentença e o processo inteiro. Ou seja, não existe isso na nossa Constituição. Quando nós dissemos que estava numa seara totalmente errada, eles estavam personificando o problema, vamos dizer assim, e não passando o problema para frente. E é bom também que a sociedade entenda que o Superior Tribunal Federal, ele não é uma questão de julgamento. Ali são questões de interpretações da nossa Constituição. Ou seja, eles não proferem sentença em nenhum sinal. Eles só ratificam ou retificam alguma situação que lhes foi colocada. E outra coisa, algumas decisões que nós já estamos falando sobre isso há muito tempo. Se vocês forem pegar todo o histórico dos últimos 2 anos do STF, colocarmos o Dias Toffoli, o Lewandowski, Celso de Mello, são situações onde inúmeras vezes eles deveriam ter se julgado impedidos. Teria que ser feita a suspensão por parte deles. E outras decisões que são monocráticas, ou seja,
Ali é um pleno. A todas as decisões que são ali de caráter mais agravante, elas deveriam ser colocadas, o que nós falamos no pleno, ou seja, todos os ministros decidirem se a conduta procede ou improcede. Agora, o que está acontecendo ali realmente é um absurdo. É um absurdo. Tanto é que o ministro Fachin veio a solicitar. Opa, nós estamos cometendo erros. Ou seja, inclusive, é bom lembrarmos que já está em vigor a lei com relação a abuso de autoridade. Isso aí poderia simplesmente cair no abuso de autoridade. Agora, eu vou levantar novamente a questão de quem monitora o STF. Quem monitora o STF são nossos senadores. E o que nós percebemos é que ali ninguém fala absolutamente nada. Foi o que o nosso Roberto Jefferson citou. Alguns têm o cotozinho e outros têm um rabo enorme. Infelizmente, essa aí é a grande verdade. Adolfo Padilha, o Alcolumbre está muito quietinho pelo jeito, né, o presidente do Senado? Aí não vai, não adianta. Ali é um jogo de interesses, é um jogo de um puxa por uma ponta sem querer estar puxando o rabo do outro na outra ponta. A gente já discutiu isso, a gente ouve isso, a gente lê sobre isso. Nosso STF, na verdade, hoje é composto de membros que, se a gente for avaliar pela qualidade de entendimento, é o mais baixo da história. Infelizmente, essa é a verdade. Então, veja bem, cabe ao STF, quando você vai até a última instância, é o STF, quando chega lá, que vai ver qual foi a falha processual ou aonde tem ali para julgar por um ou para julgar por outro. Mas a sentença já está dada. Quando o próprio STF, na pessoa do ministro Moraes, indicado politicamente como todos que estão lá, toma a decisão arbitrária do jeito que ele tomou, quem é que vai julgar se ele está certo ou que ele está errado? A quem nós vamos recorrer? Não tem a quem recorrer. Então, veja bem, é um buraco jurídico que vai deixar todo mundo louco. Quer dizer, não pode. A lei é igual para todos. O sistema tem que ser igual para todos. Então, graças a Deus, uma luz no Fachin que tome essa decisão justamente para voltar. São ações como essa que a gente tem que entender que faz, às vezes, as pessoas caírem em si que ele não é Deus, ele não é rei. Nós vivemos num sistema presidencialista. Temos 3 poderes que eles têm que se respeitar. Temos 3 poderes autônomos, mas que têm que se respeitar. Não se pode atravessar. Essa CPI da fake news, esse processo da fake news, ele é inexistente. Fake news é uma fofoca feita na base da tecnologia nas redes sociais. Se ela é criminosa e quem se sente ofendido, nós temos aí meios jurídicos para dano moral, enfim, nós temos a quem recorrer e entrar com uma ação e provar que eu fui ofendido, provar que eu fui agredido. Agora, dizer que não existe um embasamento legal no nosso Código Penal, em lugar nenhum do nosso meio jurídico, que fala que o que é fake news, qual é o crime de uma fake news. Então, eu não sei, a fake news, muitas vezes, quando eu leio uma matéria que para mim é fake news, para quem fez ou para outra pessoa que está lendo, não é fake news. O Brasil que vive essa polarização política hoje que a gente está assistindo, muitas vezes o cara que é anti-Bolsonaro, ele lê uma matéria, ele se diverte e compartilha. E o cara que é Bolsonaro vê que aquilo é um fake news e vice-versa. Então, é muito difícil achar o equilíbrio disso. Eu acho que já passou da hora das pessoas começarem a entender que a melhor maneira de lidar com fake news é educar essa nova geração. Quando eu digo, viu, Jéssica, nova geração, até nós que agora estamos lidando com a tecnologia da forma que a gente lida, todos nós, a educar, a não compartilhar aquilo que não tem certeza se é verdade ou mentira. Esse é o caminho. Não taxar alguma coisa como crime, uma coisa que chega a ser abstrata quase, porque você não consegue identificar. Algumas sim, óbvio, né? Algumas você consegue, mas a grande maioria você não consegue identificar se é, se não é, qual é a intenção de fazer aquilo lá. A única verdade que nós temos até hoje no caso da fake news, provada, é a Joyce Roisman naquela ligação onde ela pede para fazer um monte de perfil falso no Facebook ou nas redes sociais para defender ela de um suposto ataque que ela estaria recebendo dos robôs ou da milícia digital. E lembrando também que esse termo gabinete do ódio foi criado pela própria Joyce Roisman, Alexandre Frota
e, na boa, credibilidade zero para dizer sobre isso e falar sobre isso. Logo eles que deixam meio evidente que eles vivem nas redes sociais e, como a Joyce, pedindo para que as pessoas façam perfil fake, né? Bom, vamos fazer uma enquete aqui. Compartilha ou não compartilha? Em menos de 30 dias, o total de casos positivos de coronavírus pode chegar a 2.000 na região do Oeste Paulista. Foi o que disse o pesquisador Raul Guimarães, da Unesp de Presidente Prudente. É fake news? Compartilha ou não compartilha, Não, Fernando Gerson? eu não compartilho. Eu não acho saudável essas pesquisas, esses estudos da forma que eles são divulgados. Não estou dizendo que o estudo está errado, mas eu digo que como existe uma grande probabilidade disso não acontecer, nós já dissemos aqui, o mesmo especialista, a mesma universidade, né? A gente não pode esquecer que é uma universidade que tem tendências ideológicas. Há 30 dias atrás, ele disse que o pico seria agora. E agora, em vez de explicar por que não aconteceu o pico, que seria muito mais salutar para a sociedade, vem e fala que o pico vai ser o final do mês. Não compartilho e não concordo com esse tipo de informação. Fernando Gerson, vai compartilhar ou não? Eu acho melhor nós compartilharmos boas ações, compartilharmos situações que realmente irão fazer a diferença em nossas vidas. E isso sim é que é interessante. Vamos começar a compartilhar o que é bom. Aquela velha máxima do brasileiro que nós temos, eu acredito que não seja só no Brasil, seja no mundo, uma notícia ruim se propaga muito mais rápido do que uma notícia boa. E uma notícia que não vem somar nada, não vai resolver nada na nossa vida, ainda mais com essa determinada, vamos dizer assim, uma certa falha, né? Então, eu acho que o poder administrativo também deveria tomar um pouquinho mais de cuidado e também não ficar dando muita trela para esse tipo de coisa. O que interessa mesmo é nós compartilharmos o que nós devemos fazer. Isso sim, eu acho de grande relevância. Eu gostaria de aproveitar aqui também, embora o Padilha tocou num assunto que a Unesp é altamente ideológica, eu também concordo com isso, afinal eu tenho alguns entraves muito grandes com relação à educação aqui em nossa cidade, mas eu gostaria de fazer mandar um abraço especial aqui para o professor Dr. Aldo. É uma grande pessoa, vice-diretor da Unesp, e ele não tem ideologia nenhuma. É uma pessoa simplesmente sensacional. Muito bem, gente. Nós temos um pequeno tempo ainda antes de encerrarmos aqui o programa. Eu vou trazer uma notícia e depois gostaria de um comentário rápido de vocês sobre isso. Uma auditoria no Tribunal de Contas. Pode falar, Adolfo Padilha. Só para me concluir, Jesse, esses estudos estão igual cobrança de pênalti. O gol é iminente, mas uma escorregadinha, o gol não acontece, uma pegadinha na bola errada, o gol não acontece. Então, dizer hoje de estudo sobre probabilidade do pico é como dizer assim, é decisão em pênalti. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Muito bem, olha, uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que cerca de 6 milhões de pessoas podem estar recebendo sem ter direito ao auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo em razão da crise do coronavírus. Segundo o ministro Bruno Dantas, relator do processo, isso representa cerca de 10% de todas as pessoas que se beneficiaram da primeira parcela do auxílio. Segundo o Tribunal de Contas, o pagamento a essas 6 milhões de pessoas pode representar uma despesa indevida na ordem de 3,6 bilhões por mês, se consideradas somente as contas individuais de R$ 600, ou 5 bilhões por mês, se considerado o valor médio do benefício em abril, de R$ 840,57. Vamos lá, Fernando Gessi. Tá feia a coisa, né? Não dá para acreditar mais em ninguém. Isso aí é muito preocupante. Eu vou fazer aqui uma reflexão para todas as pessoas, todos os nossos ouvintes, e com uma pergunta, uma reflexão em seguida de uma pergunta. Até quando o brasileiro vai ter esse tipo de atitude? E por que nós temos esse tipo de atitude? Nós não tínhamos aí no passado alguns governos que ressaltavam muito alguns detalhes, até já foi criado alguns programas, a Pátria Educadora. Então, eu venho aqui perguntar aonde foi que nós erramos? Porque esse tipo de coisa, nós até temos uma brincadeira que nós comentamos entre nós, toda essa problemática, ela começou quando tiraram a ardência, né, do mertiolátio.
E aí, infelizmente, nós criamos aí uma geração de irresponsáveis, uma geração que nós chamamos de geração mimimi, que qualquer coisinha já saem aí apavorados. Eu acho que isso aí é uma questão, e eu ressalto aqui novamente, eu sou um dos grandes defensores aqui de uma educação de qualidade, eu ressalto novamente a necessidade de nós colocarmos educação moral e cívica dentro dos nossos estudos habituais. E também a parte dar uma ideia de conceitos de civismo para a nossa sociedade. Porque, infelizmente, esse tipo de coisa não pode acontecer. São aí 10%, é um valor enorme, enorme. Esse dinheiro, novamente, vai ficar faltando dentro da saúde, dentro da educação, dentro das políticas de segurança que o nosso país tanto precisa. E, ou seja, esse tipo de coisa não pode. Essas pessoas que receberam esses valores indevidos, inclusive, existem vários vídeos na internet de pessoas caçoando. Olha aqui, abanando dinheiro, recebi o dinheiro, recebi não sei o quê. Então, esse tipo de coisa, isso degrada mais ainda a imagem do nosso país com relação à responsabilidade moral e cívica de cada um dos brasileiros que é aqui. Ou seja, nós temos que repudiar esse tipo de situação e solicito a quem recebeu esse tipo de ganho que o devolva, faça pelo menos um ato, né, de nobreza e devolva esse dinheiro. Adolfo Padilha, 1 minuto para a gente encerrar. Bom, bem rapidinho, né? Se eu pensar em fazer um negócio desse, quando eu chegar na boca do caixa, eu vou lembrar das chineladas e cintadas que meu pai me dava. Então a gente aí questiona, né? Até onde não é bom dar umas chineladas na molecada hoje em dia. Infelizmente, isso é o reflexo da nossa classe política. São pessoas sem qualquer tipo de embasamento, caráter, moral, civilidade, qualquer coisa desse tipo. A gente lamenta muito, e muita gente, né, Eus? Agora eu vi também, Jéssica, que tem funcionários públicos. A pena para esse funcionário público teria ser a demissão dele exoneração sumária. Mas, infelizmente, é aquilo que a gente sempre fala aqui. Um dia nós vamos ter o Brasil que a gente sonha em ter para os nossos filhos e para os nossos netos. Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. Muito obrigado a você pela audiência. Daqui a pouco tem um programa Pânico por aqui. Você pode conferir este programa na íntegra, na aba regional do nosso Panflix. Você baixa o aplicativo lá e você vai conferir tudo. Estamos de volta amanhã a partir das 11h30 da manhã. Em nome da Clube Cred, também da Stetnet com ultra velocidade e Centro Automotivo, Jaime Centro Automotivo. É isso aí. Um grande abraço, Fernando Gesse, Adolfo Padilha e até amanhã. Valeu!